Olá, eu sou a professora Beatriz do Método Autodidata, também conhecida como Google de sites e apps para aprender idiomas. Brincadeira. Mas falando sério, eu no canal sempre mostro dicas de apps, sites, ferramentas diferentes para aprender inglês, mas hoje eu trouxe para todos os idiomas, então são sites que você pode usar se você está aprendendo inglês ou se você quer aprender outros idiomas também. Então, se você está aprendendo sozinho e está procurando conteúdos para aprender idiomas, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder as dicas. Então, o primeiro site é o Babadum, que foi indicado pelo Antunes aqui nos comentários. Não sei o seu primeiro nome, mas pelo sobrenome já é da família. Obrigada pela indicação. Então, o Babadum é um jogo que eu achei muito divertido, muito legal. Ele tem várias opções também para aprender palavras novas em vários idiomas. Aqui eu estou jogando em alemão, mas dá para ver que tem para 20 idiomas diferentes. E não precisa ser de um idioma para outro, porque ele não usa tradução, ele usa imagens. Eu normalmente não gosto de aprender palavras soltas, mas no caso do Babadum eu achei um bom site, achei interessante, porque você não está aprendendo com tradução, você está ligando as palavras com imagens, então está aprendendo a pensar direto no idioma, então não tem aquela coisa da tradução de pensar em português. Então achei bem interessante. Então, nesse primeiro estilo de jogo, eu vou mostrar todos os estilos de jogos que tem. Esse primeiro, eles vão falar a palavra, então tem a parte de escutar, e vai escrever aqui a palavra. E aí tem 4 imagens, eu tenho que clicar qual imagem quer dizer essa palavra. De biblioteca, essa aqui. E aí ele bota se tá certo ou não. De Trommel, eu não sei se tá certo, não conheço essa palavra, mas eu vou testar. Tá certo. Schießen. Eu acredito que é esse aqui, porque parece um verbo, mas eu vou botar errado só pra mostrar como é que aparece. Vou botar... tava certo. Então, aparece um dedo pra baixo mostrando que você errou. Deixa eu... Isso é fácil. Então é assim, você vai jogando e aprendendo palavras novas e ouvindo também. Então é bem legal porque tem o áudio. Esse é o primeiro tipo de jogo. Aí aqui, você vem aqui nessas opções aqui em cima e vai ter outros tipos. Então eu vou colocar esse aqui. Então é diferente, você tem a imagem e tem as palavras. Você tem que botar qual a palavra é a imagem que você está vendo. Então, die Lippe. De pirâmide. Piramida. E aí corrige a pronúncia também, né? Que eu não sabia como falar a palavra. Então, esse aqui eu não sei qual que é. Vou botar esse aqui que eu acho que não é. Só pra mostrar como é quando é errado. Klassenzimmer. E aí ele mostra quando tá errado. Então, esse é outra opção de jogo. Então, venho aqui para outro tipo de jogo. Então, tô olhando o terceiro agora. Esse aparece só o som, então para treinar o listening mesmo, você vai escutar o que eles estão falando e clicar na imagem. Então vou clicar aqui para escutar. Não faço ideia do que seja, vou chutar. Esse. Errei. Então era esse desenho aqui. Park. Então aqui. Então isso pratica um pouco mais o listening, porque não tem o apoio da escrita ali. O próximo tipo de jogo, então eles têm vários tipos, mas é bem interessante porque não usa tradução, nenhum deles. Esse já é um pouco mais difícil, porque você tem a imagem, tem as letras, e tem que tentar escrever qual que é a palavra que tá na imagem. Então, provavelmente alguma coisa der... Não faço ideia. Não dá pra escutar? Não. Não sei. Aí ele corrige. Vou botar como é que tá certo. Então, esse aqui é um pouco mais avançado. Você já tem que conhecer mais palavras para conseguir jogar. Eu não estou nesse nível ainda em alemão. E aí eu vou ter que ir pro primeiro tipo de jogo. Então, são esses tipos. E todos eles você vai aprender vocabulário novo sem ter que pensar na tradução. Então, é legal para associar as palavras com imagens. O segundo site é o Closemaster, que é um site que eu já usei há um tempo atrás, mas eu sabia só uma parte dele, que eu usei para francês, e agora eu tô descobrindo mais coisas que tem nesse site. Ele também tem um aplicativo que eu mencionei em um outro vídeo. É bem interessante. O design eu acho um pouco confuso aqui de usar, mas não é muito bonitinho, mas é bem útil. Então, eu tô usando aqui para alemão e para mandarim. E aí aqui tem vários... tipos de jogos também, mas nesse, diferente do Babadum, é focado em frases, que eu gosto também, mas ele usa tradução, mas são frases completas, então dá para entender várias expressões pelo contexto e aprender expressões prontas, em vez de aprender palavras soltas. O que eu acho bem legal também, ele tem em níveis diferentes, aqui os níveis do mandarim,
E eu posso também botar num nível aleatório e tentar jogar, que aí é um pouco mais difícil para quem já tá um pouco mais avançado. Eu vou colocar aqui no primeiro nível do mandarim para mostrar para vocês. E aí, qual skill que eu quero praticar? Se é o vocabulary ou for listening. Quando é o vocabulary, vai ter as opções das palavras escritas, então você pode ver. E o listening você só tem que escutar e ver qual que completa. Então é um pouco mais difícil. Quantas que eu quero por rodada, então só 10 questões por rodada. E eu posso escolher se eu quero multiple choice ou text input. Então, multiple choice vai ter a frase e vai ter os espaços com várias escolhas para escolher a opção que completa. E o text input não vai ter as opções, você tem que escrever o que faltou na frase. Então, também é bem interessante. Então, vamos aqui mostrar como é que funciona. Por exemplo, então tem a frase no idioma que eu estou aprendendo, faltando uma palavra. E aqui embaixo tem a tradução. Eu estou jogando de inglês para mandarim, mas tem outras opções. Se você está jogando de português, você tem a opção de 10 idiomas diferentes. Mas se você está usando do inglês para outro idioma, você tem a opção de 60 idiomas diferentes. Já disse que o inglês abre muitas portas hoje? Então, com o inglês você tem a oportunidade de estudar mais idiomas do que em português. Então, o português é mais limitado, mas ainda tem 10 idiomas, tem 10 opções. E para inglês você vai ter mais opções. Então, tem alguns idiomas talvez que não tenham de português para o idioma, provavelmente vão ter de inglês para o idioma. No caso, eu escolhi fazer mandarim de inglês para o mandarim. Eu nem sei se tem de português, mas eu escolhi fazer em inglês. E aqui, então, tem a tradução. Tom doesn't like me. Então, eu tenho aqui em mandarim. E eu vou escolher qual que é a palavra para completar. E aí ele diz que tá certo e ele fala a frase no idioma, para pegar a pronúncia. What would you like to drink? E aí se erra, ele mostra qual que é a opção certa e lê a frase também. Então seria mais ou menos essa primeira maneira de usar o Close Master. Outra maneira que eu descobri no Close Master é o Close Reading. E aqui eu achei interessante porque eles têm textos de vários assuntos. Então você vai escolher o assunto que te interessa, ver o texto. Eu não testei em mandarim ainda, não deve ser muito fácil. Mas eu vou colocar, por exemplo, história. E aí eles separam textos por dificuldade. Então você escolhe o tema e o nível de dificuldade do texto que você quer aprender. Difícil. Esses aqui estão bloqueados pro Pro. No caso do mandarim, esses aqui estão bloqueados pro Pro. Agora que eu vi, eu testei outro dia de alemão e não tinha. Esse aqui, eu acho que os de mandarim não tem liberado. Então, só para versão paga. Eu vou botar no de alemão para mostrar para vocês que vai ter alguns textos que estão liberados e alguns que vai ser só para versão paga, né? Então, aqui no Close Reading, eu acho que eu botei People. Aqui, esse aqui, tem um que era liberado. Então, aqui tem uma descrição sobre uma pessoa. E aí eu venho na frase e tenho que completar a palavra. Não li, vou chutar, então tá errado. E aí, então, ele dá as opções, você pode clicar até acertar. E quando acerta, ele vai ler a frase inteira com a resposta correta. Então, é também de completar e escutar os áudios sobre o texto, mas não tem todos liberados. Como eu mostrei, só alguns estão na versão gratuita. Então, mais ou menos seria isso no Close Master. E no do alemão eu percebi, no mandarim não tem essa parte, mas do alemão, além desses, eu percebi que tem mais um outro jogo. Então, por exemplo, tem esse Grammar Challenge. No mandarim não tinha essa versão, então não sei se vai ter para todos os idiomas. Que é a mesma coisa, tipo, o jogo no mesmo estilo, então tem todos os estilos também com Grammar Challenge, mas é focado em gramática. Então, por exemplo, aqui, esse aqui que é uma dúvida de gramática muito grande no alemão, é quando usar esses artigos, e eles têm focado nos artigos. Então, por exemplo, é aquele mesmo estilo com frase, mas é sempre para completar com um desses artigos. Provavelmente em inglês vai ter as preposições in, at, on, que é uma dúvida que as pessoas geralmente têm, para revisar exatamente essa parte. Então, você vai sempre completar com a questão gramatical que aparecer. Nem tudo também está liberado para o gratuito, mas o curso geral é todo liberado para o gratuito. Tirando esses que é o de leitura e o de gramática,
o geral está liberado para o gratuito e dá para fazer várias frases e indo para todos os níveis também. Então, o terceiro site vai parecer um pouco estranho, porque é um site que todo mundo já conhece, mas acho que nem todo mundo usa para aprender idiomas. E que é o Wikipedia. Eu sei que não é uma fonte super confiável para quem está fazendo uma apresentação, pesquisando coisas para as escolas. Eu não recomendo vocês usarem o Wikipedia para pesquisar isso. Mas para idiomas é um bom site, até porque você encontra conteúdo sobre coisas que você quer ler em vários idiomas quando você procura no Wikipedia. Então é muito fácil de acessar conteúdo para idiomas que são mais difíceis de encontrar conteúdo também. O que eu acho legal no Wikipedia é que geralmente eles têm a página, então aqui eu estou na página sobre pastel de nata. Então nada muito sério, não vou fazer uma pesquisa de história aqui no Wikipedia. Mas, por exemplo, aqui tem aqui tem a página explicando e você pode escolher o idioma que você quer ver. Então tem vários idiomas geralmente e você consegue aprender sobre aquele assunto em outros idiomas. Então quando eu pesquiso alguma coisa sem ser importante, tipo sobre comida, sobre alguma cidade, sobre alguma banda, eu pesquisei em português, mas não, eu tenho que praticar um tal outro idioma, eu venho no idioma e troco, em vez de ler as informações em português, eu vou lá e leio em inglês ou em outro idioma. Também acho legal o Wikipedia para quando a gente não sabe como explicar uma palavra ou quando ela não tem tradução, por isso que eu escolhi aqui o pastel de nata, que é essa comida aqui de Portugal, que às vezes vem algumas pessoas de fora e eu não sei como explicar o que é um pastel de nata em inglês. Então aqui eles mostram pastel de nata e falam que é Portuguese Egg Tart Pastry. Então dessa maneira eu posso aprender como explicar essas coisas que não tem tradução em outro idioma. Ou também quando é um assunto muito específico, às vezes coisas mais técnicas que às vezes o Google não vai traduzir exatamente, um dicionário você não encontra a expressão. Se você encontrar a página do Wikipedia em português, você pode botar a página de outro idioma e vai encontrar como é que se diz aquela expressão no idioma. Então é bem interessante também para essas coisas que são difíceis de traduzir, que até alguns dicionários você não encontra, porque é um vocabulário específico. E a gente está frequentemente pesquisando coisas no Google e clicando no Wikipedia por explicações de coisas. Então, é muito mais proveitoso quando você clicar e ir lá e trocar o idioma e ler no idioma que você está aprendendo, porque dessa maneira você aprende duas coisas ao mesmo tempo, do que estar lendo em português o tempo todo. Então, na verdade, às vezes eu nem pesquiso mais em português no Google, já vou pesquiso direto no idioma que eu estou aprendendo, porque eu vou estar em contato com conteúdos de coisas que eu quero aprender. Então, o Wikipedia é uma maneira que eu consigo encontrar conteúdo em idiomas diferentes, porque às vezes eu não sei por onde começar, por onde achar um site em alemão, por onde achar um site em francês, e o Wikipedia tem as informações, e geralmente são as mesmas informações, então fica um pouco mais fácil de entender. O próximo site é esse TTS Demon, não sei se é esse nome, eu vou deixar o link aqui embaixo. E ele tem para 30 idiomas diferentes, e cada idioma ele tem variações daquele idioma, então é muito interessante para ouvir áudios diferentes. Então, o que acontece? Eu posso, por exemplo, aqui em inglês, eu escolho com quem que eu quero falar. Então, eu vou falar aqui com esse com Tom e eu vou botar alguma coisa e ele vai falar para mim. E se eu não gostei muito, eu quero ver uma voz diferente, um sotaque diferente, eu posso procurar. Hi, Beatrice, how was it going? Não gostei muito da voz do Tom, então eu vou procurar outra pessoa. Vamos ver a Beth. Não, quero alguém do Reino Unido. Bridget, UK. Quando você escolhe uma pessoa diferente, muda o bonequinho. Então, e dá pra mexer, e dá pra vocês ouvirem coisas diferentes deles falando. Inclusive, já fiz vários amigos aqui internacionais na quarentena. Just kidding. Mas, então, eu posso ouvir ela falando também. Hi, Beatrice, how is it going? Então, é a gravação de várias pessoas com áudios diferentes, vocabulários diferentes. Então, aqui ó, tem muito sotaque. E geralmente tem masculino e feminino, então Austrália, Reino Unido, Estados Unidos, Escócia. Então, se você quer ouvir como é que seria aquela palavra, aquela frase num sotaque específico, esse site é ótimo para ouvir e para ver as diferenças na pronúncia. Então, é só para ver a pronúncia diferente, de sotaques diferentes, porque às vezes a gente não sabe se aquela palavra tá certa ou não, ou talvez tenha um sotaque diferente. Eu acho bem interessante, porque tem para vários idiomas. E no Google, aquela parte que ele pronuncia, ajuda na pronúncia, só tem para o americano e para o britânico. Não tem vários sotaques e não tem para todos os idiomas, assim, essa variação. Então, acho interessante esse site para pesquisar a pronúncia de sotaques diferentes de vários idiomas. E o último site é o Open Culture. E não é bem um site que ensina idiomas. Na verdade, ele tem vários cursos gratuitos
que não são produção deles. Então, é, na verdade, tipo um arquivo de cursos. Então, ele tem curso de idiomas, mas são de inglês para outros idiomas. E tem cursos de outros assuntos em inglês. Então, para quem está intermediário em inglês e gostaria de aprender sobre outros assuntos, você pode fazer um curso em inglês nesse site. São cursos gratuitos. E aqui são eles também têm, olha só tudo que tem. Free audiobooks, e-books, text, language lessons. É muita coisa gratuita. Então, tipo, ele é tipo uma lista de várias coisas gratuitas na internet. Então, por exemplo, de idiomas, aqui, ele tem uma lista para cada idioma. Então, tem o idioma e o que é. Então, tem esse aqui, audio e textbook, site, YouTube. Então, eles botam uma lista de conteúdos para cada idioma. Então, é muito bom se você está procurando conteúdo no idioma novo que você está aprendendo aqui, tem uma lista completa disso. Então, para qualquer idioma mesmo você vai encontrar. E aí aqui tem sobre outros assuntos, tem e-books gratuitos, tem outros cursos aqui. Deixa eu mostrar os online courses. E aqui tem vários cursos sobre assuntos diferentes. Aqui a lista de cursos gratuitos. Olha a lista de tantos assuntos. Então vocês podem fazer cursos sobre assuntos diferentes em inglês e acabar praticando e aprendendo duas coisas ao mesmo tempo, que eu acho ótimo. Então essa é a minha dica, eu vou deixar os sites linkados aqui embaixo. Então, esses foram os 5 sites. Na verdade, milhares de sites, porque o último é uma lista gigante de sites e cursos diferentes para aprender idiomas. Se você tem alguma sugestão de outros sites, deixa aqui embaixo. Se inscreva no canal para aprender inglês sozinho. See you on Tuesday!